Olá pessoal, tudo bom? Sou Hamilton e na aula de hoje nós vamos falar primeiro a primeira parte sobre o espírito da verdade, né? Ou como Kardec dizia, l'esprit de vérité. E existe muita polêmica a respeito se esse espírito verdade, ou espírito da verdade, ou espírito de verdade. Muita gente diz que seria Jesus, inclusive. Bom, na realidade, o espírito da verdade. Por que espírito da verdade? O próprio Kardec se refere a ele, como l'esprit de vérité, que seria, traduzindo do francês diretamente, em tradução literal, seria o espírito da verdade. Então, nos dizeres do próprio Kardec. E esse espírito, quando se apresentou a Kardec, ele se referiu, disse a Kardec, para ti me chamarei verdade. Ele não falou, para ti eu me chamarei verdade. Ele não falou que eu me chamarei a verdade ou serei a verdade, nada disso. Ele simplesmente disse, para ti me chamarei verdade. E o Kardec se refere a ele como l'esprit de vérité, que é o espírito da verdade. A primeira manifestação ostensiva desse espírito é o professor Hippolyte Léon, o Kardec, ocorreu na casa do Kardec no dia, não me lembro o dia, mas lá em 1856, através de pancadas. O Kardec disse que estava no escritório trabalhando no preparo do Livro dos Espíritos, quando ouviu ressoarem pancadas repetidas na parede. E ele procurou, sem sucesso, saber de onde vinham essas pancadas e tudo mais, na causa dos ruídos, e voltou ao trabalho. Aí a mulher do Kardec, a esposa do Kardec, a Amélie, entrou depois, mais tarde, algumas horas depois do escritório, e ouviu as mesmas pancadas, os mesmos ruídos. De novo, procurar localizar a causa do barulho e tudo mais, e resultado nenhum. E as coisas foram se repetindo, de tal modo que bastava o Kardec voltar à tarefa que estava escrevendo no Livro dos Espíritos, as pancadas faziam ouvir de novo em diferentes pontos da sala. No dia seguinte, numa reunião que se realizava na casa de um senhor chamado Sr. Baudet, Baudet, acho que era Baudet ou Botan, uma coisa assim, Kardec pediu para o espírito que se manifestava uma explicação do fato. E inclusive nas obras póstumas existe esse relato, E o próprio Kardec, ele mesmo transcreveu em obras póstumas, que ele pediu para os espíritos explicação, e a resposta que ele teve foi que literalmente foi o seguinte, tá? Anotei aqui até. Ouvistes o fato que acabo de narrar. Podereis dizer-me a causa dessas pancadas que se fizeram ouvir com tanta insistência? E os espíritos foi para ele, o teu espírito familiar. E por que ele batia assim, na realidade? Ele queria se comunicar contigo. Mas e o que ele queria, E o espírito, na realidade, na manifestação, se diz, pode perguntar para ele está aqui, E o Kardec pergunta para ele, meu espírito familiar, te agradeço por ter vindo me visitar, E podia me dizer quem tu é e o que tu queria, E o espírito diz para ele, que para ti me chamarei verdade, para ti me chamarei verdade, e todos os meses, durante 1/4 de hora, estarei aqui à tua disposição. E aí o cara perguntou, mas ontem, quando tu me batesse, quando eu estava trabalhando, tinha uma coisa para me falar? E aí o espírito disse para ele, o que eu tinha te dizer era para o trabalho sobre o que estavas fazendo. Que o que estava descrevendo me desagradava, eu achei que estava errado e queria te fazer parar. E aí ele perguntou, mas vem cá, tu desaprovava por que te desagradava? Pelo capítulo que estava escrevendo, era o assunto, é o conjunto do trabalho, o que é? E o espírito responde para ele, não, é sobre o capítulo de ontem. E aí ele... faço-te juízo dele, Aí ele diz para o Kardec, toma o capítulo que tu escreveu e lê essa noite, e tu vai encontrar o que está errado.
né? E o Kardec depois realmente releu isso aí, realmente encontrou muitas inconsistências. Então o espírito disse para ele para reler, e ele encontrou muitas inconsistências. E esse espírito era um espírito, digamos assim, espírito familiar do Kardec. Existe muita gente que vê, né, no Espírito Verdade, que o Espírito depois tem algumas mensagens desse Espírito no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, estão lá, né? Kardec tem lá uma citação que ele diz lá que ele interrogou o Espírito, né, e esse Espírito se deu a conhecer sob o nome alegórico, né? E ele soube depois por outros espíritos que foram um ilustre filósofo da antiguidade. Isso aí, Kardec escreveu instruções práticas sobre as manifestações espíritas. E aí, lá na Revista Espírita, em 1872, tem como a gente vê exatamente como se desenrolou tudo isso, não é? O espírito familiar, na realidade, ele é alguém da família espiritual, ou amigo da casa, ou alguém que é caro daquela pessoa. E, segundo Kardec, ele foi um filósofo na antiguidade. E o verdadeiro nome ele não queria dizer porque a divulgação não ia trazer nenhum benefício, não ia acrescentar nada, não ia trazer nenhum proveito disso aí, não é? Então, ele não falou, ele só falou sobre verdade, né? E o espírito de verdade, algumas pessoas dizem, não, o espírito de verdade na verdade é uma pleiade, é um conjunto de espíritos. E não é. E a gente tanto sabe que não é? Tem gente que diz, não, era uma reunião de espíritos superiores, que se reúnem sob uma entidade espiritual e dá esse nome e tudo mais. Mas, na verdade, na reunião, inclusive, essa que o Kardec interrogou, né? E depois, na casa do Sr. Jobert e Sanson também, eles, quando estavam já desencarnados, eles eram participantes da Sociedade Espírita de Paris, depois já desencarnados, numa reunião lá, eles falando com Kardec, eles disseram para Kardec que estavam vendo, né, afirmavam que estavam vendo o Espírito de verdade no recinto da Sociedade Espírita de Paris. Então não é uma pleiade, não é um conjunto, ele é um espírito individual. E ele mesmo diz, para ti eu me chamarei verdade. Ele não disse nós nos chamaremos, ele disse eu. Então ele se identificou como uma individualidade. Então ele é realmente um espírito que, digamos assim, era um espírito familiar, um espírito amigo, um espírito, digamos assim, um mentor de Kardec, não é? Era assim, o Kardec jamais, algumas pessoas dizem, não, o Espírito Verdade, na realidade, era o próprio Jesus. Também, Kardec nunca entendeu que fosse assim, ele nunca deu a entender que fosse assim. O Kardec é um equívoco que tem sido repetido por muita gente, muito autor, muito palestrante espírita, e isto não tem fundamento, né? O próprio Kardec fez comentários a esse propósito, nas comunicações que eram atribuídas a Jesus e tudo mais. O próprio Kardec refere-se a esse espírito, ele nunca referiu-se a esse espírito como sendo Jesus, ele nunca deu a entender isso, né? Isso, sei lá, se formou isso no meio espírita, não se sabe bem porquê. Quanto à individualidade, né, que seria uma reunião de espíritos, um grupo de espíritos, né, isso aí jamais foi motivo de dúvida nem para Kardec, nem para os seus seguidores, nem para o pessoal da Sociedade Espírita de Paris. Eles nunca tiveram essa dúvida para eles. O Espírito Verdade, ele sempre foi uma individualidade, ele sempre foi um espírito individual. O Sr. Jobert era um membro da Sociedade Espírita de Paris, o Sr. Sanson também, e depois que se desencarnou, o Jobert, que era inclusive muito amigo do Kardec, né, se comunicou várias vezes na Sociedade Parisiense dos Espíritas. Ele participava das sessões rotineiramente, né, na condição de espírito liberto das vestes físicas, ou seja, já desencarnado, o Sr. Jobert participou e deu comunicações. Em novembro de 1861, o Kardec faz uma pergunta a ele mesmo, né, o Jobert, e pergunta para o Jobert, né, se veio dos espíritos estão aqui conosco, e o Jobert, valendo-se
de uma médium, da senhora Cossel, responde que ele vê principalmente o Lázaro, o Erasto, e depois, mais afastado, o espírito de verdade, né, planando no espaço. Depois, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam e tudo mais. Então, o próprio Joubert, ao dar esse depoimento, ele relatou que estava vendo o espírito de verdade como uma individualidade, não como uma pleiade de espíritos, não é? Kardec pergunta para ele várias coisas, para se vê que era o mentor, o presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris, que era o São Luís, né? E o Sanson, daí o Sanson responde para ele, não, está sempre do vosso lado. E quando se ausenta, sempre deixa um espírito superior que o substitui. E o Kardec pergunta, não vedes outros espíritos? E o espírito de verdade, Santo Agostinho, Lamennais, Sonnet, São Paulo, Luís e outros amigos que evocais estão sempre nas vossas sessões. Isso está lá na Revista Espírita de 1862. Então, o Kardec, o espírito se identificou para Kardec como uma individualidade. Os espíritos que se comunicaram com Kardec viram o espírito de verdade como uma individualidade. Então, ele realmente não era uma pleiade de espíritos como muita gente como muita gente pensava, não é? Então ele realmente é uma entidade. E uma outra dúvida é que seria o espírito de verdade, seria Jesus? Seria ele, Jesus? Isso não faz sentido, né? Porque senão, se assim fosse, o próprio Jesus não teria dito aos apóstolos, né? Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade. Outro Consolador. Então, quer dizer, eu rogarei ao Pai para que envie outro. Outro é outro, não é ele, não é? As pessoas que pensam que o Espírito de verdade ele é o Jesus apoiam-se principalmente na semelhança de linguagem que se lota nas comunicações destinadas entre o Espírito de verdade e as palavras de Jesus que constam no Evangelho. O problema é que a semelhança de linguagem, de personalidade, até de linguagem entre um e o outro, se explica pelo fato de que a evolução de ambos os espíritos, né, pode apresentar o mesmo nível, ou quase o mesmo nível. Ambos seriam espíritos bastante elevados, tanto Jesus quanto o Espírito de verdade. Vamos lembrar que Jesus não disse que enviaria o Espírito de verdade. Não, ele falou que rogaria ao Pai para que enviasse um outro Consolador, o Espírito de verdade à Terra, né? O Espírito de verdade, segundo ele mesmo, foi um ilustre filósofo da antiguidade. E por ser um espírito elevado, um espírito quase puro, um espírito muito elevado, provavelmente do mesmo nível de evolução que Jesus, a semelhança de linguagem, a semelhança de expressão e a semelhança dos ensinamentos são muito parecidos entre os dois. Por isso que muita gente confunde um e outro, mas se nós analisarmos as comunicações de Jesus constantes nos evangelhos e as comunicações do próprio Espírito de verdade, afora a semelhança da linguagem e a grandiosidade, a grandeza das comunicações, são apenas espíritos parecidos, mas o fato de ser Jesus não se sustenta, porque o próprio Jesus já dizia que rogaria para que fosse enviado um outro Consolador. E o próprio Espírito de verdade nunca se deu a entender que fosse Jesus, e o Kardec mesmo sempre rechaçou essa possibilidade. O Espírito de verdade era um espírito familiar de Kardec, provavelmente um mentor muito próximo dele, não é? Um espírito elevado, que a gente pode contar, digamos assim, um grau de evolução bastante grande, talvez até no mesmo grau de Jesus, mas que era um espírito familiar de Kardec, né? E que deixou uma mensagem bastante grande, bastante impactante, e foi quem supervisionou, digamos assim, toda a obra da codificação.
segunda parte versa sobre as transmigrações sucessivas, progressivas. Está lá nas questões de 189 até a questão 196 da parte segunda do Livro dos Espíritos. E fala basicamente da evolução do espírito, né? Da evolução de como o espírito vai depurando e vai gozando das suas faculdades. Então, por exemplo, desde o princípio da formação do espírito, ele não goza de todas a plenitude de suas faculdades. As faculdades estão ali, mas ele não goza da plenitude dessas faculdades. Porque para o espírito, obviamente, há um início, como para o homem também, há uma infância. Para o espírito também existe uma fase onde ele tem uma vida mais instintiva, ele mal tem consciência de si mesmo e dos seus atos. A inteligência só pouco a pouco vai se desenvolvendo, seria, digamos, a infância, a aurora do espírito. As almas, os espíritos, nessas primeiras encarnação, digamos assim, a inteligência apenas começa a desabrochar, o homem é muito mais instinto que outra coisa. Alguém pode dizer, mas então mais ou menos como dos nossos índios, dos nossos selvagens. Não, porque selvagens, índios, mas já têm uma inteligência desenvolvida, já são almas desenvolvidas, já nutrem paixões, raciocínio, resolvem seus problemas e tudo mais. Não, é bem anterior a isso. As paixões, elas não são um sinal, elas são um sinal de desenvolvimento, porém não de perfeição, não é? São um sinal de atividade, da consciência, do eu. Não é? Ao passo que na alma primitiva a inteligência e a alma e a vida se acham ainda no germe, então são muito mais instintos. E aquele ser primitivo que reage mais a instintos. As faculdade de inteligência, processo decisório, tudo isso está presente ali, mas ainda não pode ser utilizado. É que nem uma criança tem capacidade de correr, de tomar decisões. Nem sempre boas decisões, aliás, eu diria que na maioria das vezes não são boas decisões, não é? E pode correr para tudo quanto é canto, mas ela precisa da supervisão de alguém. Ela precisa de alguém acompanhando ela. Por quê? Porque ela ainda está, apesar das faculdades, da capacidade física de estar ali, ela não tem muito controle sobre o como fazer, como usar e o que fazer nessas horas, não é? Se a gente for analisar, a vida do espírito em si, ele guarda muitas semelhanças com as fases da vida do corpo, não é? O nascimento, a tenra infância, a infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta e tudo mais. Ele vai passando gradualmente por essas fases. E à medida que vai desenvolvendo e que vai tendo experiências, vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de tomar decisão. Por quê? Porque à medida que o livre-arbítrio ele se expande e nós ficamos mais autônomos a partir da capacidade que nós temos de entender as nossas ações e assumirmos as consequências delas. É que nem uma criança, nós não damos para um filho de 5 anos de idade a chave do carro, para ele sair andando na rua, porque a gente sabe que as consequências não serão nem um pouco agradáveis, não é? Então, à medida que o homem vai, através das transmigrações que se façam, transmigrações da alma, à medida que o homem vai se aperfeiçoando, ele vai passando por fases e por encarnações aonde ele expande um pouco mais. Por quê? Porque ele tem mais lições a aprender. Fala-se muito em provas e expiações. Eu não gosto muito da palavra expiação, acho que não existe a palavra expiação, acho que existem provas. Então, cada vez que nós somos submetidos a uma prova, nós, por assim dizer, a gente aprende. Resultado, eu enfrento uma dificuldade e a maneira como eu resolvi aquele problema vai me ensinar como eu devo resolver esse problema no futuro, como eu vou lidar com aquilo no futuro. Então me acrescenta um pouquinho mais de experiência. E cada vez que essa experiência é me acrescentada um pouquinho mais, eu tenho uma capacidade um pouquinho maior, pouquinha coisa maior de aquilatar, de ver exatamente quais são as consequências das atitudes que eu vou tomar.
E quando essas consequências acontecem, eu tenho condições um pouquinho melhores de compreender. À medida que eu vou aumentando esta capacidade, eu passo a ter um livre-arbítrio mais elástico, eu posso tomar mais decisões. Que nem nós, normalmente, numa vida, numa encarnação, quando a gente vai crescendo, de criança, passa para adolescente, que adolescente já toma decisões melhor do que uma criança, já sabe as consequências disso melhor que uma criança, mas em compensação ainda faz muita besteira, né? Ainda enfia muito o pé na jaca. Por quê? Porque ainda está aprendendo como vai lidar no mundo. Já o adulto tem coisas, claro, tudo bem, a gente sabe que tem adulto que faz muita besteira, mas acontece que tem uma condição melhor um pouco de tomar conta da sua própria vida, que na realidade é nada mais nada menos do que o livre-arbítrio em si, não é? Então é necessário que se passe por todas essas fases para que se consiga se aperfeiçoar. Esse progresso do espírito, por assim dizer, ele se dá em vários mundos, por assim dizer. Vamos raciocinar, por exemplo, espíritos que estão começando a sua encarnação, ainda muito primitivos, estão no começo da sua jornada, eles não teriam, por exemplo, condições de encarnar num mundo um pouco mais avançado, na Terra, por exemplo. Então eles teriam que encarnar em mundos onde eles tivessem melhores condições de exercer as suas decisões, de arcar com as suas consequências, de conviver, de desenvolver os seus instintos e assim por diante. Assim, essas transmigrações elas acontecem entre diversos planetas, entre diversos ordens, diversas situações. A gente pode ter espíritos vivendo numa miríade enorme de planetas. Nós não estamos no topo da evolução, então existem espíritos que estão mais avançados que nós e que estão, obviamente, vivendo em outros lugares que lhes proporcionam as ferramentas para que eles possam evoluir. Ou seja, o cara, por exemplo, viveu, já passou várias encarnações aqui, já aprendeu as lições que tinha que aprender estando encarnado aqui na Terra, e agora ele vai encarnar num outro planeta que lhe permite, com condições, inclusive condições atmosféricas e físicas, que lhe permita usar ou encarnar num corpo diferente. Um corpo que lhe permita passar por outras provas, tomar outras decisões e fazer novos aprendizados. Isso é necessário para todos nós passamos por isso. Por isso essas transmigrações sucessivas, a Terra, o nosso planeta em si, é como se fosse uma estação de trem. Então tá toda hora tem trem chegando, toda hora tem trem partindo, toda hora tem gente chegando, toda hora tem gente partindo. Tem gente que vem dos arrabaldes, vem do mesmo lugar, não é? Vem, por exemplo, da periferia para cá. Tem gente que vem de outras cidades, de outro estado, de outros países. Assim, são pessoas que chegam para encarnar aqui, que vêm de outros planetas, próximos ou distantes, não interessa, mas que estão em outras condições. A nossa evolução toda vai ser feita aqui? Não, porque dependendo do grau que nós estamos de evolução, nós necessitamos de determinados tipos de provas para que possamos aprender. E nem todas as provas podem ser passadas no mesmo lugar físico. De repente eu preciso de um corpo mais denso, mais bruto, mais forte, que conviva melhor num ambiente muito mais inóspito. Então eu vou, obviamente, encarnar num mundo mais inóspito, que permita a este corpo que eu vou encarnar sobreviver e interagir com o meio ambiente. Da mesma maneira, se eu evoluo e preciso de experiências um pouco menos físicas, mais etéreas e tudo mais, eu preciso de um corpo que seja menos denso, um corpo mais fluido, não é fluídico, mas menos denso, mais etéreo. Então, para esse corpo poder subsistir, ele vai ter que subsistir num lugar, num ambiente físico mais propício para ele, que tenha, por exemplo, uma pressão atmosférica menor, ou que tenha uma atmosfera diferente, uma coisa assim. Então, essas transmigrações sucessivas são a regra. A gente vai e vem, dependendo da lição que a gente tenha que aprender.
Isso sim. Então, essas transmigrações elas ocorrem sempre. Agora, não tem isso, reúne todo mundo, manda para lá. Não, o próprio Kardec já dizia isso, é constante e é no dia a dia. Todo dia a gente vê óbitos, corpos físicos que vão a óbito, que falecem, e pessoas que nascem, corpos que nascem. Então é a estação de trem. Tem gente que está chegando, está desembarcando, está chegando. Para viver uma experiência aqui. Tem gente que está embarcando e está indo para outro lugar para viver uma experiência num outro lugar. Então isso é a regra geral. É assim que se dá o progresso. E por que a gente precisa desse progresso? O nosso livre-arbítrio, ele é tanto maior quanto maior responsabilidade eu posso assumir. Eu só posso assumir responsabilidade se eu souber exatamente as consequências das minhas atitudes. E para isso eu tenho que passar pelas experiências encarnatórias e aprender na encarnação as consequências dos meus atos. Eu preciso aprender isso, eu preciso aprender a conviver com os outros. É só assim que se dá o progresso, só assim que se dá o avanço do espírito. Existe também nessas transmigrações, existe a dúvida, vem cá, mas eu posso voltar a ser alguém primitivo, algum serado, alguma coisa assim? Primeira coisa, o espírito ele não retroage, no máximo ele pode ficar estagnado. Às vezes a gente acha que ele evoluiu, mas não é que ele evoluiu, ele ainda não tinha atingido, ele não tinha conquistado aquele grau, digamos assim. Um espírito superior pode encarnar, por exemplo, aqui? Sim, claro, a gente vê isso, na nossa história está cheia disso, espíritos que encarnam em missão, ou que encarnam até para ajudar, para iluminar, para dizer, gente, o caminho é por aqui, para servir como exemplo, enfim, eles encarnam como missão. Um homem não pode, por exemplo, eu não posso, por involução, acabar, por exemplo, nessa encarnação, foi uma pessoa iluminada, uma pessoa fantástica, uma pessoa que só fez o bem e tudo mais, e na próxima encarnação encarna como um assassino, um acelerado, um psicopata. Isso não vai acontecer porque isso seria retroagir e o espírito não retroage, né? O espírito só progride. Então isso na realidade só vai para frente. Mas um homem perverso pode se tornar um homem de bem? Sim, porque a pessoa vai aprender. E aprendendo ele vai naturalmente evoluindo e vai chegar a um novo grau. Isso é normal, é esta a mecânica que a gente tem de evolução. É assim que se evolui, não é? É aprendendo, é tomando na cabeça, é errando, é vendo as consequências dos nossos erros, é tentando de novo e assim vai indo, é que se aprende. Uma vez que a gente já aprendeu, a gente não volta para trás, entende? Então o espírito não retroage, ele continua sempre em progresso, sempre em progressão. Mas então, esse progresso é o corpo que vai se aperfeiçoando? É o corpo que influencia sobre o espírito para que esse se melhore? Na verdade, não. Porque o corpo nada mais é do que um instrumento do espírito. Nós não somos um corpo. Tem um texto, se não me engano, é de Shakespeare, uma coisa assim, que eu acho muito legal, que é: não passas de um espírito arrastando um cadáver. E é exatamente isso. O espírito é tudo, certo? Mas o corpo sofre as consequências das nossas ações. E com isso ele impressiona o espírito. E o espírito é parte de nós. Quando a gente fala do espírito, parece que é uma coisa à parte. E não é. Nós somos o espírito somos nós. Não é? Então nós tomamos a decisão de não passar de novo aquele perrengue. Eu tomei uma decisão, eu fiz uma coisa, não deu certo, eu passei, eu tive consequências que não foram nem um pouco legais para mim, inclusive fisicamente, com o meu corpo físico. Então eu vou tomar a decisão de, da próxima vez, fazer as coisas de maneira diferente.
então eu vou me melhorar. Eu vou tomar uma outra atitude. Eu vou fazer e resolver esse problema de um outro jeito que faça com que a consequência final não seja a consequência desagradável que eu tive agora. Mas de quem parte essa decisão? Parte essa decisão de mim, mas não do meu corpo. Mas eu, como espírito, que toma essa decisão e acabo influenciando o corpo. O corpo, ele é nada mais, nada menos que um mero instrumento para o espírito poder interagir com o meio físico que o circunda. Apenas isso. Bom, pessoal, a aula de hoje era essa, tá? E nós nos encontramos na terça-feira à noite para a gente trocar ideias, nosso bate-papo. Espero que todos fiquem bem e até a próxima. Fiquem com Deus.